Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor aqui da Univale, das disciplinas de Sociedade e Cultura, Filosofia e Ética e Inovação e Criatividade. No programa de hoje a gente vai tentar entender um pouco desse mundão louco que a gente vive, essa época conturbada. Hoje no Cafezinho A2 eu vou conversar com o professor Osmundo Saraiva Júnior. Tá começando o programa agora. Muito obrigado, professor, por estar aqui. Aliás, é bom deixar isso bem claro, porque o professor já me deu aula no ensino médio e depois na graduação. Então, é um prazer enorme ter o professor aqui. Já estava para chamar há um tempo já, tá? É verdade. Mas antes tarde do que nunca, não é verdade? Professor, o professor, ele é graduado em Direito, mas chegou a advogar ou não? Um ano só, apenas um ano. Mas não foi a minha área, não era meu interesse. Depois eu fui para o comércio, né? Fiquei muitos anos no comércio, fui dono de restaurante aqui em Balneário Camboriú por 8 anos. E daí comecei a dar aula e estou até hoje. Pois é, mas o professor sempre quis ser professor? Ou... Não, nunca quis. Nunca? Até hoje eu não quero falar. Não quero. Eu me apaixonei pela educação, mas não tinha a mínima intenção de ser professor, né? Minha família toda é do comércio, então a tendência natural é a gente seguir os pais. Eu sou a ovelha negra, né, da família, assim, em relação à profissão. Então, nem segui a minha própria profissão, né, que seria o direito. Mas eu estou muito satisfeito com a educação, apesar dos pesares. Tá indo bem legal. Mas no começo eu nem imaginava ser professor, né, e até o preconceito que eu mesmo tinha com a profissão era muito grande. Depois eu fui me realizando, fui devagarzinho, e hoje estou aí. Tá, mas o professor chegou a advogar, ser advogado? O que o professor fez nessa área? Eu fiz mais assessoria jurídica na época, eu estava terminando a faculdade, né, e com um conjunto de colegas, uns formados, outros não, a gente abriu um escritório em Curitiba, mas não funcionou. Não funcionou o escritório. É o sonho de acadêmico, né? Sair, já enfrentar o mundo. E não estávamos preparados. Hoje a maior parte daqueles meus ex-sócios estão na magistratura, né? Então, 2 juízas lá no Paraná. E a gente vai indo, assim, mantenho contato com eles, com o pessoal de direito, por amizade, mas eu não posso dizer que sou um entendido em direito, porque eu estou afastado da profissão há muitos anos, né? Então a gente pode dar uns petelecos de vez em quando. Mas e qual foi a primeira turma do professor? Lembra da primeira turma, da primeira aula? Assim? A primeira aula foi no Liceu Catarinense. Balneário, né? Balneário Camboriú. Foi acho que 2001. Eu me lembro perfeitamente, foi em agosto de 2001, porque logo em seguida teve o atentado do World Trade Center, então daí toda aquela polêmica. Marcou. A primeira aula eu preparei, eu nunca tinha sido professor, né? Uma aula de 45 minutos eu preparei a aula, achei que era o suficiente, em 15 minutos eu dei todo o conteúdo. E daí eu estou fazendo os outros 30 minutos de aula. Vamos conversar com a galera. Vamos debater. Pena de morte. Daí meti a pena de morte na história, né? E deu um debate, foi legal. Até parecia que não estava improvisado. Mas daí o professor sempre deu aula de sociologia. No caso, quando eu tive aula com o professor, se chamava Atualidades. Exatamente. Mas não deixa de ser uma sociologia, né? Uma análise só que mais contemporânea. Era Atualidades também e Cidadania. Para o ensino fundamental, que eu dei aula desde a 5ª série, né? Da 5ª série em diante. Era Cidadania, e depois no ensino médio era Atualidades. Como eu fui professor dos colégios de energia unificado de Atualidades, a energia depois de algum tempo foi Sociologia mesmo. O ensino médio, o que eu vejo assim, principalmente nesses colégios que o professor trabalhou, que inclusive eu fiquei quase a minha vida toda, eles preparam bastante o aluno para o vestibular. E no fundamental, eu
eu senti assim que tinha um negócio mais do professor estar presente na educação, não só em passar a matéria, a disciplina, ele participa da formação de caráter daquele aluno. E no ensino médio é uma coisa mecânica, no sentido de preparar o aluno para entrar no vestibular. E ela não acaba dando uma superficializada no assunto, na disciplina, ou o que o professor acha disso? Na realidade, Lucas, o ensino médio, ele, pelo sistema que nós estamos fazendo hoje, é um preparatório para o vestibular, ele não deixa de ser isso. Então, você tem que lembrar que até o fundamental, o 9º ano, você é preparado na base e depois você é relembrado do assunto. Entende? Então, o aluno já passou. É claro que não há o professor fica meio restrito ao conteúdo, porque ele tem que cumprir o conteúdo, e até chegar na matéria, não tem muito espaço para debate, assim, para fazer o aluno pensar, essas coisas todas. Isso é muito complicado, ainda mais uma disciplina como é o caso de sociologia ou de filosofia dentro do ensino médio. Tem alguns filósofos espanhóis, assim, contemporâneos, que acham até que não deveria ser dado filosofia nessa época, porque o aluno tem que ter interesse na filosofia por si só. E nós temos uma certa dificuldade no ensino de filosofia no ensino médio e no ensino fundamental, principalmente o fundamental. A criança ainda não tem maturidade para debater, ela tem que absorver, é tipo uma esponja de conhecimentos. Eu não sou muito favorável à linha de pensamento do Paulo Freire, que acha que tem que partir do conhecimento da criança. Eu acho que nós temos que colocar conteúdo para a criança, não adianta você partir do conhecimento. Nós estamos com problemas na educação hoje justamente por falta de conhecimento. Nós estamos nos piores lugares em matemática, nos piores lugares em português. E não adianta você fazer uma reforma do português para dificultar a língua, facilitar a língua de quem não sabe escrever direito. Então é muito difícil hoje em dia a educação. Eu acredito que o professor tem que ser restrito, é uma opinião minha, né? Não tem, claro que tem controvérsia, vai ter gente contrária a isso, que o professor tem que ficar no ensino, não na formação de caráter do aluno. Que isso é responsabilidade dos pais em casa? Dos pais. A parte moral, de ensinamentos de limites para a criança, tem que vir da família, porque escola, então, o professor acha que a escola não é de responsabilidade da escola? Não, é isso? Quantos professores você tem? Claro, no ensino fundamental é um número bem menor de disciplinas e menor também de professores. Mas cada professor tem uma linha moral, uma linha ética diferente, então nós não podemos tentar passar o que eu penso para o aluno de uma forma que esse aluno absorva algum conhecimento. Eu posso expor ao aluno o meu pensamento, dizendo que tem outros pensamentos parecidos ou diferentes, e abrir até para o debate, mas ele tem que ter uma carga de conhecimento de casa. Eu não posso colocar, e o conflito que está tendo entre escola e pais, talvez seja esse exatamente. Os pais, não todos, mas parte deles não colocam nenhum ou por muito pouca determinações ao aluno, regras morais e tudo mais. A gente pode enumerar os alunos que têm um conhecimento e são educados e sabem receber ou não. O problema é o não. Hoje em dia, as pessoas acham que o não, eu não devo dizer para o meu filho, porque o não vai traumatizá-lo. Na realidade, o não é o limite. Você dá o limite com o não. O sim não tem fim. O fim ele é... Não tem ele tem... O sim, ele vai te dar... O céu é o limite pro sim. Então, eu posso fazer uma coisa? Sim. Posso beber antes de sair? Sim. Se você diz não, você já sabe qual que é o limite da casa. O pai está com medo de dizer não para o filho. Ou talvez até restrito por algumas situações, né? Por exemplo, nós temos a lei da palmada, que não estou falando que é para bater no filho, não é bem isso. Mas tem umas restrições em que ficou o pai meio assim, o que eu faço agora? Então a escola vai, mas se o professor faz uma repreensão ao aluno um pouco mais forte, já vem ali. Mas daí o professor falou da lei da palmada.
O professor acredita assim que o Estado ele deve interferir na vida particular dos cidadãos a ponto de dizer você pode fazer isso, você não pode fazer isso com seu filho? Qual que é o limite disso? Bom, seria o bom senso. O limite seria o bom senso. Mas precisa uma lei disso? É isso? Pois é, se o pai extrapola na educação dessa maneira, talvez seja necessário uma lei para determinar isso. Agora nós temos uma ingerência estatal muito grande em cima das pessoas. Você tem que pensar dessa maneira, você tem que fazer isso. E não dá muito campo. Nós estamos com, por exemplo, nós não temos quase liberdade de pensamento hoje em dia no país. Nós temos o politicamente correto, que é uma censura, na maior parte das vezes. Nós temos a lei da palmada, que eu não falo que ela seja útil, mas muitas vezes você não tem diálogo com uma criança de 2 anos, não dá para ensinar tudo no diálogo. E nós temos esses problemas da criança ficar meio ditadora. Eu me lembro uma capa de uma Veja de uns anos, mas muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, a ditadura dos filhos, que ela previa essa ditadura dos filhos. E nós talvez estejamos nessas condições. O Estado deve intervir na educação dos filhos? Bom, se o pai não sabe educar seu filho, talvez tenha que intervir. Mas quem vai determinar que o pai não sabe educar o filho? É aí que está o grande problema. Daí você vai colocar uma pessoa, essa pessoa vai determinar. É óbvio que não se deve espancar, é óbvio que não se deve bater desnecessariamente, é óbvio que o bater é muito controverso, assim, mas o que é o bater e que tipo de situação que você está lá? Desculpa falar, mas é o exemplo que nós tivemos. Eu tive muito beliscão, muito tapa na bunda. Não sei se eu podia falar isso, mas... Pode falar. Tive muito disso e não me traumatizei. Eu talvez criei até um respeito maior para meus pais e tudo mais. Anos mais tarde a gente compreende melhor, porque na hora talvez eu tenha raiva, mas depois, mais tarde, eu tenho a compreensão dos atos e dos fatos que ocorreram. Eu não lembro de ter não merecido. Entendeu? Eu não lembro de não ter merecido. Fui injustiçado. E hoje essa questão justiça tem um conceito muito difícil. As pessoas se acham vítimas na sociedade. A sociedade está muito vitimizada. O gay está vitimizado. Tá muito mimimi, né? Muito mimimi. É a geração do mimimi. Daqui a pouco a gente volta, o papo está muito bom. Vou pedir pro professor segura, professor, porque daqui a pouco a gente volta com o Cafezinho 2. Na volta eu quero falar sobre política com o professor Osmundo, tá? Eu sei que ele tem bastante opinião aqui, tá? Para falar. Daqui a pouco a gente volta com o Cafezinho 2. Você não sai daí. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu estou conversando com o professor Osmundo Saraiva Júnior. Ele é professor aqui da Univale, da aula de Sociedade e Cultura, Inovação e Criatividade, Filosofia e Ética. Muito obrigado pela presença do professor aqui e a gente vai falar sobre política agora. Porque eu sei que o professor escreve textão no Facebook, sim. Não, eu estou evitando textão muito grande no Facebook porque as pessoas não leem. Né? Tem uma dificuldade muito de ler. Talvez... às vezes eu fico meio revoltado com a política mesmo, fico, mas a culpa é nossa mesma, né? Então, essa revolta que nós estamos tendo aí, eu acho que há uma inversão de valores, nós estamos defendendo os indefensáveis, nós estamos esquecendo que os crimes estão sendo cometidos e nós estamos pensando no mimimi, né? Já que a gente tinha citado o mimimi. O mimimi é a palavra-chave dessa entrevista, a gente conseguiu. Vou colocar lá nas tags do YouTube, mimimi. Tá. Daí. Bom, o que nós podemos analisar da situação política do Brasil? Houve em 2014, uma polarização, né, ou uma bipolarização entre esquerda e direita. Quando os conceitos de esquerda e direita estão meio confusos. Tão confusos porque se há uma personificação. Se você não vota em tal, você é do tal. Tá, mas o que o professor define como esquerda e direita? Pois é, se vamos pegar o clássico esquerda e direita lá
da Assembleia do Povo lá da França, era quem sentava à esquerda e quem sentava à direita. Quem era liberal, que estava com as reformas, era de esquerda, e quem era conservador era de direita. E o centro é aqueles que ficavam no meio. Então, seria essa uma definição mais clássica e uma definição mais rápida. Ideologia de esquerda e ideologia de direita hoje está bem confuso. Por causa de uma polarização, há o radicalismo. Então, os radicais de esquerda e os radicais de direita ficam num confronto muito grande e não admitem que tenham pessoas que são de centro, que possam ter anseios de direita e anseios de esquerda. Então, não se admite isso. Parece que ou você é um ou você é outro. E isso é um erro. Não é time de futebol, né, professor? Exato. Virou uma torcida organizada. Eu vejo ali, vamos pegar dois extremos, assim, o Bolsonaro e o Jean Willis. É o mais clássico de todos os clássicos. O clássico do clássico, né? Se você for ver bem, independente de ideologias que eles professam, eles são muito parecidos. Eles são radicais, né? Extremistas. Extremistas. São radicais, eles estão entre duas faces da mesma moeda. Ou seja, eles lutam pelo apoio popular e tem ali pessoas ansiando por liberdades, no caso do Jean Willis, do gênero, no caso do Bolsonaro, liberdades individuais, liberdade de mercado e tudo mais. São dois extremos que são perigosos, porque os extremos surgem quando o povo não está satisfeito. Foi assim com Stalin, foi assim com Hitler, foi assim com todos os ditadores de esquerda ou de direita, né, que nós tivemos no mundo. Então, é uma situação perigosa do ponto de vista. E tem uma parcela da população que não aceita o debate de ideias. Eu comentei isso nas aulas de filosofia. Nós temos o quê? Se você não concorda com a minha opinião, Lucas, você é um desgraçado, você não é um reacionário, você é um fascista, sem entender bem certo as palavras, sem entender bem certo o que significa. Meio clichê dos dois lados. Ou você é coxinha ou você é camarão. Camarão? Petista. Mortadela. Né? Mortadela, petista, né? Então, você tem que ser alguma coisa. E, na realidade, você não tem que ser alguma coisa, na minha opinião. Você tem que lutar pelos seus ideais, concordo, mas tem que tomar cuidado na hora do debate. Eu vejo no Facebook, por exemplo... Eles sempre partem para agressão, né? Agressão pessoal. E não de ideias. Isso é muito complicado. Principalmente em rede social, Facebook, porque Twitter. Você tem aquela impressão na rede social que você está impune de manifestar uma opinião. Eu não estou cara a cara com você, talvez eu não tenha pudores de te xingar. Mas o professor acredita que as redes sociais deixaram as pessoas mais emburrecidas ou só deu voz para essas pessoas? Não, a burrice, ela, vamos dizer assim, burrice é um pouco forte, né? Mas a ignorância, ela pré-existe, a rede social, né? As pessoas já eram ignorantes antes. Então, só que elas estão mais expostas. Elas estão mais expostas e elas não têm medo de se expor, é isso que é o problema, né? Tem aquela história, se você ficasse calado, talvez a impressão que eu tivesse de você seria melhor. Você expõe suas ideias, tudo bem. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu critico a sua ideia, eu não estou criticando a sua pessoa. Eu estou criticando a sua ideia, porque o debate serve exatamente para mudar. As pessoas estão tão muito radicais assim, eu não vou mudar de ideia. Então ninguém pode me contestar. A realidade é que eu posso mudar. Por que eu não posso mudar de lado, de ideia, de tudo, de opinião? Por que eu não posso fazer isso? Mas quando isso se aplica a um político, é meio controverso, né? Você não quer votar... O político, ele deveria assumir seus erros. Eu errei... O que não acontece. O que não acontece, eu jogo a culpa nos outros. Eu não estou falando especificamente de A e B, eu estou falando de quase todos. Eu não aceito... Gente, uma das maiores qualidades, eu acho que é você dizer, olha, eu errei nesse conceito, eu vou mudar, eu estou mudando. Pô, seria muito legal que eles fizessem isso. Parassem de prometer coisa que não podem cumprir. Isso é uma das coisas que deveria parar também. Mas eu acho que a população, de uma maneira geral, ela está ficando mais
consciente politicamente. Ela não está aceitando muito essa história de eu prometo e essas coisas todas. Agora ela tem que ver. Eu vi ali no Facebook, fulano de tal do PT vai votar a favor, contra o impeachment. Escreva para ele para mudar. Ele não vai mudar de ideia. Será que a pessoa não se toca? Ele é do PT, ele não vai mudar de ideia. É muito difícil. Porque se ele não mudou até agora, com todas essas informações que podemos ter a respeito do assunto, ele não vai mudar de agora em diante. Ele vai permanecer. Mas seria legal que as pessoas fizessem um meia-culpa, tanto de direita quanto de esquerda. Onde que eu errei? A gente sabe que 80% dos partidos brasileiros estão envolvidos em corrupção. 80%. Então é muito difícil que você tenha uma pessoa, o salvador da pátria. Vamos parar com o salvador da pátria. Nós temos que ter noção séria das coisas. Essa coisa de dizer, fulano é fantástico, ele não erra. Pô, nem Deus, né? Se você for pegar o que o professor acha das manifestações e principalmente uma coisa muito curiosa e muito irônica que eu observo é que as pessoas elas vão para as ruas gritar contra a corrupção usando uma camiseta da CBF. Sim. É uma grande ironia. O que o professor acredita? O professor vai às ruas? Eu vou às ruas porque eu acho que não é ou outra coisa. Eu sou contra impostos abusivos que nós temos. Não é o imposto alto que é o problema. O problema é o retorno. Nós somos os piores em retorno de impostos no Brasil. Então nós teríamos que ter retorno. Mas o retorno talvez para mim? Não, porque eu não tenho filho, não tenho o retorno para a população de maneira geral. Você dá um assistencialismo barato aí, isso não é retorno. Isso não é retorno. Porque você veja só, o que gastou no Bolsa Família é mínimo do que se roubou da Petrobras. É mínimo. Então, eu preferia 1000 vezes que esse dinheiro que foi roubado da Petrobras fosse para o Bolsa Família ou para alguma coisa melhorar, né, a população. Mas eu saio às ruas sim. Agora, usar a camisa da CBF é só um simbolismo. Nós estamos sabendo. Não, mas foi só uma ironia da minha parte. A CBF é corrupta. Sim, mas eu não tenho culpa se a CBF é corrupta e ela simboliza o país, né? O amarelo que é a cor do país. Claro que eu sou contra, por exemplo, você ser patriota por causa da Copa do Mundo. Isso daí é absolutamente ridículo. Nós não temos noção de patriotismo no país. Nós temos aí, nós estamos trocando o patriotismo por outras coisas. O brasileiro está com a autoestima muito baixa, né, professor? Eu acho que a gente está meio borocochô. Não, eu acho que o brasileiro ele está com autoestima muito alta, até por sinal, nesse sentido de reivindicações. Ele não está deixando passar muito batido, tanto de um lado quanto do outro. Estão se manifestando. Se há motivação econômica por um lado ou econômica por outro, daí é outra história, né? Se você está indo porque você quer ou está indo porque estão pagando, é outra história. Mas eu acho que o brasileiro, isso é um renascimento de ser brasileiro. Agora nós temos que deixar bem clara a noção de patriotismo para uma pessoa. O que é ser patriota, né? A minha bandeira, por exemplo, dentro da noção de patriotismo, ela vai ser intocável. O hino é intocável, ou seja, a gente não pode queimar a bandeira porque eu estou contra a política econômica do governo. Governo é uma coisa, país é outra. O Brasil tem que estar acima de tudo. Eu sei que o professor não é um guru, e nem um vidente, nem é médium. Nem pretende ser. Mas eu queria saber do professor, o que o professor acha que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, com a nossa política, o que o professor acha que vai dar nesse Brasilzão? Tá, vamos pegar por etapas aí. Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. O que aconteceria se a Dilma permanecesse no governo? Tem plano de governo? Tem alguma coisa que vai acontecer? Tudo que ela prometeu no ano passado, ela não cumpriu direito, então por que permaneceria com ela? E o que aconteceria se assumisse o Temer? Daria modificações? Faria alguma coisa? Eu acredito que a resposta é não para as duas situações. Mas, talvez, modificações tenham que ser feitas. E rápido. Rápido porque nós estamos com uma economia, não adianta mais falar que não tem crise.
Não adianta falar. Nós estamos com a crise séria, está batendo forte. Desemprego em 10 milhões, né? Então a gente não dá para dizer qual vai ser o futuro do país. Ela é política, essa crise? Da econômica se transforma em política. As pedaladas são exemplos de que em 2014 nós já tínhamos problemas sérios. Ali foi feito um gráfico ontem na Globo News que mostrava ali que o número de desvio de dinheiro no Fernando Henrique Cardoso e no Lula era de 900 milhões, quase R$1 bilhão. Da Dilma pulou para 50 bilhões de reais. Então, ela foi tampando os gastos do governo com as famosas pedaladas. Futuro, se não diminuir os gastos do governo imediatamente para adequá-los aos impostos arrecadados, que é recorde quase todo ano da arrecadação de impostos, nós vamos ter uma recessão cada vez maior. Tá? Estava vendo a balança comercial está com saldo positivo, maior em 28 anos. Por quê? Porque as importações diminuíram muito. Não que as exportações aumentaram demais, mas as importações diminuíram muito. Então, o futuro do país, estão falando só para 2018. Que o Brasil poderá, se tomar as medidas certas hoje, começar a ter um respiro em 2018. Então, nós temos 2 anos aí de governo Dilma simplesmente parado se continuar. Se trocar, poderá ter um efeito psicológico um pouquinho melhor, mas também, se não forem tomadas medidas, se não houver o corporativismo dos políticos, que tem bastante, vai continuar. Não adianta mudar o problema de lugar, né? Não. Tem que resolver. Muito obrigado, professor. Estouramos o tempo aqui, mas foi muito bom o papo. Adoro o professor. Saudades das aulas do professor.